Muito bom dia. Nessa manhã, gostaria de trazer uma meditação no texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versículos 39 e 40. O texto diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse texto, ele está no conhecido texto bíblico chamado A Galeria dos Heróis da Fé. E nesse texto nos é ensinado o que significa a fé, a definição de fé, de que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E ao longo de todo o capítulo ele vai descrevendo como é que muitos daqueles homens e mulheres que andaram com Deus vivenciaram essa fé de maneiras diferentes, mantendo a mesma postura, o mesmo testemunho, a mesma firmeza. Pela fé, uns fizeram sacrifícios a Deus, como foi o caso de Abel. Pela fé, outro foi trasladado para não ver a morte, como foi o caso de Enoque. Pela fé, Noé nunca tinha visto na vida uma gota d'água de chuva caindo da atmosfera na forma de hidrometeoro, e no entanto ele aparelhou uma arca para salvar o mundo, mas o mundo não se arrependeu e somente a sua família, isto é, 8 pessoas com ele, se salvaram. Pela fé, Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, e ele buscava por esta fé, peregrinando nessa terra, um vislumbre futuro, uma pátria futura. E pela fé, ele fez muitas coisas pela fé. O seu descendente Jacó abençoou seus filhos contra coisas que ainda não haviam acontecido, que haveriam de acontecer no futuro. Pela fé, José fez menção da sua saída do Egito e disse: olha, os filhos de Israel vão sair do Egito e vocês tirem meus ossos daqui e levem para a terra que Deus vai dar a vocês. Pela fé, Moisés fez grande obra retirando o povo da escravidão do Egito, que ali permaneceu por 430 anos. E pela fé ele ficou firme diante de Faraó, como que vendo o invisível. E aí falta o tempo para falar de homens como Sansão, Jefté, Baraque, Davi, Samuel, os profetas, homens que pela sua força subjugaram reinos, apagaram a força do fogo. Então, existem muitas manifestações de fé através de muitos homens e mulheres que são demonstrados aqui na Bíblia, como é o caso, por exemplo, de Raabe, que pela fé acolheu os espias lá na terra, quando eles foram para ver a terra de Canaã. Então, pela fé, esses homens venceram reinos, praticaram justiça, foram obedientes, fizeram coisas extraordinárias, apagaram a força do fogo. Houve ressurreição de mortos. No entanto, pela mesma fé que fez coisas positivas, extraordinárias, essa mesma fé diz que outros experimentaram, sustentando o mesmo testemunho de esperança, sustentaram uma vida recebendo escárnios, açoites, cadeias, prisões. Uns foram apedrejados, cerrados pelo meio, torturados, mortos ao fio da espada,
andaram aí errantes, vestidos de peles de ovelhas pelas covas e cavernas da terra, diz o texto. No mesmo capítulo, no versículo 37. E diz que estes homens e essas mulheres viviam no mundo. E esses homens e mulheres vivendo nesse mundo, o mundo não era digno deles. Eram errantes pelos desertos. E todos estes, aí chega o texto de hoje, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Veja que a promessa parece ser maior do que os feitos. Porque na primeira parte do capítulo, claramente se distingue que eles fizeram grandes coisas. Eles fizeram grandes coisas. Abraão fez grandes coisas. Creu, ofereceu seu filho Isaque, recobrou dentre os mortos em figura, porque ele estava para sacrificar o seu unigênito. E tanta coisa aconteceu aqui, como o cumprimento das profecias. O José disse, olha, certamente Deus vos visitará. E Deus visitou, através de Moisés, o povo, e saiu do Egito. Os ossos de José foram transportados como ele predisse em fé. Coisas aconteceram, coisas maravilhosas. No entanto, é dito que todos estes não alcançaram a promessa. É como se a promessa é aquela promessa com P maiúsculo. É uma promessa maior do que a vida deles aqui. É uma promessa maior do que a simples obtenção de um resultado físico, visível, maravilhoso, extraordinário, palpável. A promessa aqui é algo que eles testemunham pela fé, mas que está lá na frente e que eles aguardam. E é interessante que, pela mesma fé, uns fizeram coisas extraordinárias no sentido de obter um resultado positivo, maravilhoso, miraculoso, inacreditável para alguns. Por outro lado, a gente observa aqui homens que, pela mesma fé, alguém poderia dizer assim, a fé não valeu de nada. Alguém pode argumentar. Porque ele teve fé e morreu. Ele teve fé e foi torturado. Ele teve fé e sofreu. Ele teve fé e viveu uma vida angustiante. É interessante que, pela mesma fé, estes homens mantiveram a mesma linha de testemunho, a mesma linha de convicção e de esperança na promessa com P maiúsculo, que é aqueles que obtiveram resultados positivos. E aqui diz que eles tiveram testemunho da fé, todos eles, não só aqueles que obtiveram ressurreição dos mortos, não só aqueles que fizeram cair muralhas como lá em Jericó, não. Também aqueles que foram cerrados pelo meio, aqueles que foram desamparados, aflitos, maltratados, também tiveram o mesmo testemunho de fé. Isso é algo para nós guardarmos no coração esta manhã. A fé se apoia em uma promessa com P maiúsculo, tão grande, mas tão grande, que não importa se eu vou obter um resultado físico positivo, palpável, hoje, na minha vida, aqui, ou se eu vou passar toda a minha vida saudando de longe, confessando que eu sou peregrino nesta terra, e sendo maltratado por essa fé, ou mal compreendido por essa fé, por essa esperança na promessa proposta. Em último lugar, nós percebemos aqui um vislumbre do que é essa promessa com P maiúsculo. Porque no versículo 40, e aí finalizando, diz o texto que no 39 diz, não alcançaram a promessa. Aí no 40 ele diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Está falando então daqueles que, tendo testemunho de todos estes desta galeria da fé, destes homens e mulheres que receberam grandes coisas, e daqueles que mantiveram testemunho sem receber
aparentemente nada. Nós, do lado de cá, olhando para eles, Deus tem provido, tem providenciado. Observe que o texto começa dizendo que Deus faz assim, porque Deus está preparando, provendo. Deus tem reservado algo muito melhor, mas muito melhor do que simplesmente a obtenção de um resultado físico palpável agora. Ele pode lhe dar, e me dar um resultado físico palpável agora. Mas a nossa fé não está ancorada nisto. A nossa fé está ancorada na promessa com P maiúsculo que todos estes tiveram. E por isso mantiveram o testemunho. E Deus provê alguma coisa melhor. Observe que o texto mostra que o que Deus está preparando aqui, essa promessa com P maiúsculo, que todos estes esperaram em fé, é melhor do que simplesmente obter pela fé algo que você consegue ver hoje, um resultado na sua vida que você tanto sonhava, tanto esperava, tanto cria e se realizou. Muito mais do que isso, ou muito mais do que só isso, Deus tem provido algo melhor para nós. Está falando para os que olham para o testemunho destes que viveram pela fé. E diz, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em relação a eles, parece que Deus também estava provendo, mesmo aqueles que aparentemente não receberam, porque o texto diz, no 39, que eles não alcançaram a promessa. Então eles ainda hoje, passados milênios, mais de 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos pelo menos de Davi para cá, pensando assim, você tem homens e mulheres que estão para receber a promessa. Não alcançaram a promessa, e nós, que temos a mesma fé que eles, estamos andando na terra como peregrinos, aguardando algo melhor. E eles vão receber juntamente conosco este algo melhor. Para concluir, eu pergunto, aonde está a nossa fé? Aonde está ancorada a nossa fé? Está ancorada numa esperança positiva, circunstancial, do tipo, eu espero dias melhores. Mas, na verdade, você não tem uma convicção de que esses dias melhores virão. Você não tem uma certeza de esperança. Eu estou falando de convicção porque convicção é algo que muitas vezes coloca na alma do homem e da mulher um sentimento inamovível. Você fica como que vendo o invisível, tal como foi Moisés diante de Faraó. Essa é a proposta de fé da Bíblia. Que você possa ter uma fé, não essa fé do positivismo humano, psicológico. Tenha fé na fé. Alguém já disse no cancioneiro popular, não acredito em nada não, só não duvido da fé. Não, não é esse tipo de fé. A fé que a palavra de Deus propõe que eu e você tenhamos é aquela que mantém-se inamovível. Não importa as circunstâncias. Não importa a pandemia. Não importa qualquer coisa que possa me abalar e lhe abalar. Nós somos frágeis, nós somos humanos. É claro, nós podemos ser abalados. Mas se nós nos ancorarmos nessa fé, nós vamos olhar para frente. Nós vamos olhar para a promessa com P maiúsculo. E coisas extraordinárias vão acontecer nas nossas vidas. Vão. Se vão. Mas também, e melhor do que isso, como disse o texto, é aquilo que Deus tem provido a nosso respeito. Deus te abençoe.